Sejam todos bem-vindos ao Desbrava Dive, o canal aqui que vai agora entrar no mundo das profecias do Apocalipse. E eu estou aqui com a turma do Desbrava Dive. Oi, pessoal! Quem é tu, menina? Quem é tu, menina? Olá, pessoal, me chamo Maria Luísa. É os cabelinhos dela. Oi, pessoal, eu sou a Natália Emily. Ela falou sozinha na parede. Nossa! Aquele meme lá, olha gente, ela fala. Ela fala, não é? Oi galera, eu sou a Luísa Guedes. E eu, Diego Guedes, como vocês já conhecem, né? Faz um tempo que a gente não aparece aqui no YouTube, mas foi necessário a gente aparecer porque a gente queria lançar esse programa que era Apocalipse para adolescentes. Não apenas para desbravadores, mas para adolescentes. Aqueles que não são desbravadores também podem participar e aprender. E depois o que está acontecendo em nosso mundo com essas invasões nas escolas, né, pessoal? Massacres. Vocês tiveram até o colégio de vocês ameaçados também, não foi? O pessoal tentando invadir. A gente decidiu falar um pouco para os adolescentes sobre a esperança do Apocalipse. E muita gente tem medo do Apocalipse, que é o caso aqui da nossa amiga Anne Stephanie, que não podia falar a palavra Apocalipse, que ela ficava assim, ó. Eu tinha trauma de Apocalipse. É verdade, ela tinha trauma, e quando a gente começou a falar, que eu disse lá no nosso PG, que era onde a gente se reunia para estudar a Bíblia, quando eu falava a palavra Apocalipse, ela já ficava com o olhão dela regalado assim, toda quietinha. Aí eu não sabia, até que ela disse que tinha medo desse livro. E também por causa daquela... Aquela música, Apocalipse. Né, que fala, como é que ela fala? Eu esqueci até como é que ela... Quando pela quinta vez a trombeta tocar, a porta do inferno então se abrirá, o mal será liberto para atormentar aqueles que não foram fiéis a Jeová. Você já pensou se Jeová fosse desse jeito mesmo? Se Por ele isso que eu abrisse... tinha medo. Eu tinha tanto medo do Apocalipse que às vezes eu tinha muito medo de Deus. Até hoje as pessoas têm medo de Deus e têm uma concepção errônea sobre ele também com relação à sua bondade. Muita gente fala assim, se Deus é tão bom, por que ele não resolve o problema do mal no mundo? Por que ele não dá alimento para todo mundo logo? Entendeu? Muita gente fala essa bobagem, acaba não conhecendo um pouco do caráter de Deus. Mas o Apocalipse, ele fala sobre tudo isso. Ele revela todo o caráter bondoso de Deus. E também ele não é um livro só de guerras, de luta, de tragédia, não. Apocalipse é um livro de revelação, é um livro de esperança, é um livro onde Deus fala pra gente as coisas que vão o quê, pessoal? Acontecer. Para que a gente fique o quê? Atentos, preparados, exatamente. Deus fala essas coisas para que a gente tenha uma percepção boa das coisas que vão acontecer. E quando acontecer, a gente diz, olha, Deus já tinha dito, já tinha falado. Então a gente não vai ser pego de quê? Surpresa. Nenhum de nós vai ser pego de surpresa. Isso se nós estudarmos. Só que, desde a época do escrito de Apocalipse até agora, já se passaram quase 2000 anos, não é isso? Sim. Será que algumas profecias do Apocalipse já se cumpriram? Sim. Quais? Eita! Não sabem? Mas eu lembro que você falou no PG uma vez que já tinha algumas se cumprido. Algumas nada. Quase 90% do Apocalipse já se cumpriu. O que não se cumpriu são as profecias para o nosso tempo, para a nossa era. Elas ainda não se cumpriram, mas vão o quê? Se cumprir. De acordo com as outras que já se cumpriram, elas também se cumprirão. Estão bem perto de se Estão cumprir. bem perto, exatamente. E a gente vai abordar tudo. Vamos dizer o que se cumpriu, o que não se cumpriu. E isso numa linguagem assim, bem adolescente, jovem, juvenil, criança. Não sei como é que vocês vão avaliar isso. Pode ser adulto também, que com certeza vai ter adulto aí assistindo. Então deixa aí nos comentários, né? Curte o nosso vídeo, já compartilha aí com a galera. Se você tem dúvida, deixa a sua dúvida. Se você é um hater, quer falar mal da gente, coloca aí também, não tem problema. Né? Então, antes da gente entrar realmente no assunto, primeiro eu vou perguntar aqui à minha amiga Natália. Gente, ela não fala. Quer dizer, ela fala, mas ela não fala. O que é que ela acha do Apocalipse? Fala alto, menina, que o povo quer te ouvir. Fim dos tempos, né? Eita, vai logo na voadora logo, né? É o fim dos tempos. Tu acha que é o fim dos tempos por quê? Porque é quando o mundo vai se acabar. Eita! Então o Apocalipse é quando o mundo vai se acabar? Sim! A visão de adolescente dela, que tem o quê? 13 anos, né? A visão de adolescente dela é praticamente a visão de todo mundo. O pessoal só vê o Apocalipse dessa forma, uma coisa que vai se acabar, vai destruir, né? Então vamos lá, vamos continuar. Luísa, a tua visão sobre o Apocalipse? Revelação. A revelação, muito bem. Revelação de quê mesmo?
Das profecias. Das profecias de quem? De Daniel? De Daniel? Oh, mas nem Apocalipse? Como é que é a de Daniel? Stephanie? Mesma coisa que a Luísa. Não, tem que ter não, opinião é própria. sério. Você tem que ter Não. sua própria opinião. Porque assim, não é um livro só, assim, que fala sobre os fins dos tempos. E é sobre o quê? Que é como se fosse um preparo para todos os cristãos. Todo que estão aonde? Todo cristão. Ah, né? sim. Preparo para Todos todos que os estão. O que estão aonde? Eu não entendi. Maria Luísa? Mesma coisa que a Stephanie disse, a Luísa e a Natália, mas um aviso para nós sobre as profecias, as coisas que vão vir e as nossas esperanças. Muito bem, então vamos lá. O Apocalipse ele revela o quê? Vamos lá, o centro do Apocalipse é o quê? É A volta quem? de Jesus. A volta de Jesus, ou seja, o centro do Apocalipse é o próprio Deus. Deus ou o próprio Jesus, né? Porque ele vai fazer a identificação de Deus. Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito e Santo. Deus Espírito Santo. Ele vai identificar. Então, mas o centro realmente, a atenção que é dada é a quem? A Jesus. A Jesus. Né? Até o próprio Espírito, ele tem essa missão de levar nossas mentes ao pé da cruz de quem? A pedra de De Jesus. Cristo, ao pé da cruz de Cristo. Então, a missão do Espírito, apesar dele ser Deus e ser digno de adoração, é fazer com que a gente se renda ao próprio Cristo. Cristo, exatamente, né? Mas não adianta a gente estudar Apocalipse e não estudar um livro que é muito parecido com Apocalipse. Qual é esse livro, vocês sabem? Daniel. Daniel. A Maria não sabia, que ela Não, não eu ia falar respondeu. outra palavra. Eu ia falar Isaías. Não, eu ia falar Mateus. Mateus. Mateus, com 24. certeza. É porque Mateus Mateus 24, 24. Só Mateus 24. é o pré-apocalipse. Mas na verdade a gente vai falar sobre ele também. Mas seria legal começar já com o Daniel. Por quê? Porque além de Daniel terem profecias que são idênticas às profecias do Apocalipse, Daniel também era um jovem. E provavelmente quando ele começou ali, quando ele foi levado cativo para a Babilônia, ele deveria ter a idade... Quem aqui tem 15 anos? Ninguém. Essa aqui já tem... Quantos tu tem? 22. 18. 18. Mas eu posso aceitar como 15. Falando de mente? Não, deixa eu falar. Ele tem 18? 17. 17, vai fazer 18 também, né? Vocês estão envelhecendo rápido, Deus me livre. Tu tem quanto, Luísa? 14. Vai fazer 15. E Mas só no próximo ano. Tu tem 13, tem 13 mesmo? Tenho. Com certeza, menina. Vai fazer 14 em julho. Ela tá dizendo que tem 13, então pronto. Eu te conheci com 13 anos, eu vou fazer 18 passado. Já passou isso tudo? Não é não? Nossa, né? Realmente eu tô... É assim, o tempo velho. passa, né? Graças a Deus, eu não vejo nenhum problema com essa questão. Nunca tive problema. Meu sonho é ter os cabelos brancos. E Mas a 42 genética é boa, anos. mas a genética é boa. 42 anos e ainda não tenho um fio de cabelo branco, a não ser na barba. Sério? Cabelo branco? Não tenho, é sério. Não, tu quer ter? Quero, eu acho legal. Eu não quero, não. Eu quero É bonito. tá com 40, assim, com os meus cabelos bem pretinhos. Já, Passa tinta. Pois é, Mas né? já pensou ter os cabelos aí desse jeito sendo branco, né? Não ficar legal não. Gente, voltando aqui. Então, Daniel, ele tinha mais ou menos entre 14 e 15 anos quando uma tragédia aconteceu em Jerusalém. Vocês sabem qual é essa tragédia? Em Jerusalém? Sim, em Jerusalém, onde ele morava. Foi Era- invadido por... Isso. Eu ia falar. Foi invadida por Babilônia. Quem era o rei na época? Nabucodonosor. Nabucodonosor, na verdade, não era Nabucodonosor, era o seu pai Nabupolassar, ao nome do cara. Nabupolassar. Nabupolassar, né? Nabucodonosor era o seu comandante de guerra, e ele é que estava fazendo as investidas contra o Egito, que era assim com Israel, com Jerusalém, estavam em acordo, né? E ele não conseguiu derrotar completamente ali a guarnição egípcia que ficava ali perto do rio Eufrates. Então ele foi direto agora para Jerusalém, que aparentemente era mais fraco. Na época o rei era o rei Jeoaquim, se eu não me engano. Gente, a história está toda em Jeremias e também nesse livro, que é maravilhoso, Uma Nova Era segundo as profecias do Apocalipse. Nós vamos deixar o link aqui embaixo, caso você queira adquiri-lo. Além dele, todos os livros que a gente for usar aqui nesse vídeo, a gente vai deixar, eu digo assim, nessa série, né? Vou deixar embaixo para que vocês possam estar adquirindo. Só que Jeoaquim, quando viu o cerco, ele achou melhor não batalhar, porque ele sabia que não ia ter jeito, né? E se você pega as suas Bíblias e abre em Daniel capítulo 1, vamos lá, abre sua Bíblia.
Daniel 1. Vamos lá. Em Daniel capítulo 1, versículo 1, já começa dizendo: no terceiro ano do reinado de Joaquim, que era o rei de Judá na época, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, não é isso? Olha o que o segundo versículo fala. O Senhor lhe entregou, que é o rei Joaquim, nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e a alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então vamos lá. O segundo versículo já começa dizendo que quem foi que entregou Jerusalém para Nabucodonosor? Senhor. O Senhor, o próprio Deus foi quem fez isso. Aí eu pergunto para vocês, meninas, por que que Deus fez isso? Testar a fé? Testar a fé? Nossa, Não sei, Deus sei testa lá. a fé desse jeito, eu vou te entregar na mão do capeta. Te vira Não agora. sei não. Porque Nabucodonosor não era um reizinho bonzinho. Não era bonzinho. Ele era um rei realmente cruel. Que provações nada. Que é Vai ver, isso? eles Provação mereciam. é essa. Eles mereciam? Ah, ela tá chegando perto. Por que que eles mereciam? Porque fizeram coisas erradas. Muito bem. Que eu ia mas falar. É justamente por isso. Eles tinham pecado a tal ponto de irritarem a paciência de Deus. Mas isso começou só com Joaquim? Não, Não, isso já vinha, ó, de antes. antes. Já vinha de antes. Chegou uma época em que a Síria também fez um cerco em Jerusalém. Só que na época do rei Ezequias, ele se arrependeu dos pecados, se voltou para Deus e não para os ídolos, e fez uma aliança com Deus. E eu não sei se vocês conhecem a história, mas em uma noite, um anjo do Senhor desceu e matou mais de 200.000 soldados assírios. Exterminou os assírios. E a arrogância de Israel era tão grande que mesmo eles em pecados, eles achavam que Deus ia fazer o quê? Ajudar eles. Ajudar de novo. Fazer a mesma coisa que Deus já tinha feito anteriormente. Mas o rei Joaquim sabia dos pecados dele. Mas nessa primeira parte da história, porque foi 3 vezes que Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Essa aqui tudo bem, foi até pacífica. E ele colocou Joaquim na parede, porque Joaquim ele tinha uma aliança com o rei do Egito, que era Faraó, para ir lutar contra a Babilônia. E ele fez Joaquim desfazer essa aliança. Bora, encerra isso aqui, encerra esse negócio aqui, que eu não quero mais saber disso. Agora a sua aliança é com quem? Comigo. Comigo. Mas se vocês notaram no versículo, ele disse que além de trazer os utensílios da casa de Deus, não é isso? Não é isso? Ele também trouxe alguns jovens filhos de Israel, da linhagem real, né? Para também como cativo. Por que que Nabucodonosor fez isso? 2 coisas. Por que que ele tirou os utensílios da casa de Deus? E por que que ele levou os jovens cativos? Tentem pensar. Vamos lá, é hora de pensar. Acho que é porque, como os caras, como eles foram lá na cidade, né, pra destruir a cidade, aí Deus pensou que não podia deixar as coisas lá? Não. Não, bem, aí vai mandar para uma terra pagã, uma coisa santa para uma terra pagã. Não, claro que não foi assim. A tua opinião qual foi? Não sabe, né? Não, eu tô vendo aqui. Ou ele pegou por troféu, tipo assim, eu Muito peguei bem. ele lá e vou levar isso aqui como prêmio. Isso se chama raciocinar. Em parte ela está certa. A questão dos utensílios realmente é um troféu. Quando Nabucodonosor invadiu uma cidade, e aquela cidade tinha um deus, né? Praticamente em todas as cidades antigamente tinha um deus. Ele pegava aquele deus e levava cativo, dizendo que o deus dele tinha vencido e derrotado o deus daquela cidade. Só que em Israel tinha um deus? Uma imagem de um deus? Não. Não. O templo de Israel tinha alguma imagem de Deus? Não. Não. Por isso que ele pegou o quê? Os utensílios. Os utensílios. Como não tinha uma imagem, não, vou levar isso aqui então. Mas levou os utensílios, você está certa, como troféu, acertou nessa parte. Mas por que os jovens? Os jovens da linhagem real. Pra trabalhar pra ele? Mais ou menos. Também Ensinar isso. as doutrinas de lá? É a intenção, mas ele tinha algo mais. Lembra o que foi que ele fez com o Joaquim? Ele fez um acordo para que Joaquim não voltasse para onde? Voltasse até acordo com o Egito, não é isso? Para garantir esse acordo, ele levou os jovens como cativos. Porque senão os jovens iam guerrear contra ele. Não, porque é mais ou menos o seguinte, ó, quem manda nesse país é os pobres ou é os ricos? Sim. As pessoas se importam mais com os filhos dos pobres ou os filhos dos ricos? Dos ricos. Se eu matar um filho de um presidente, vai ser a mesma coisa que eu matar o filho de um pobre? Não. Claro que não. Então é mais ou menos isso, é uma moeda de troca. Se ele obedecesse, os meninos ficariam bem. Agora, se ele vacilasse,
os meninos poderiam morrer. E os pais do menino, que eram da realeza, que eram pessoas influentes, iam reclamar com quem? Com o próprio rei. E eles tinham poder e influência. Então ele fazia esse... Era normal fazer isso antigamente, nas nações antigas, né? E ele fez isso. Só que o desdobramento mostra que os meninos se saíram muito bem, né? Como a gente vai ver aqui no decorrer da história. Aí eu pergunto para vocês, o que seria de vocês, meninas, né? Vocês são meninas, não é meninos, né? O que aconteceria se fosse você? Se alguém te pegasse e te levasse cativa? Eu ia chorar. Eu ia entrar em depressão. Eu ia ficar em depressão? Eu ia chorar? Eu acho que eu choraria. Eu dei uma crise de ansiedade, me jogava no chão e gritava. Não, mas o teu namorado ia ficar lá fora. A Maria! A Maria! Não levou Maria! Né? Já pensou? Coitada. Luísa. Acho que eu ficaria do mesmo jeito da Natália, eu choraria. Será que Daniel chorou? Deus, né? O que é que vocês acham? Eu acho que sim. Olha, ele foi levado de Jerusalém para onde? Pra Babilônia. Para a Babilônia. Vocês sabem qual é a distância de Jerusalém para a Babilônia? Não. 1.500 quilômetros. Bem pouquinho. E outra coisa, ele não foi de bicicleta. Ele foi a pé? Foi a pé. Foi a pé pelo caminho mais longo, porque tinha um caminho do deserto, mas ele foi pelo caminho mais longo, que cruzava praticamente todo o Império Babilônico. Né? Foi a pé. Isso demorava mais ou menos uns 2 meses. Então imagina agora você andar por 2 meses, andando com pessoas que você não conhece, sabendo que você vai ser o quê? Morta. Não, um escravo. Só que eram costumes totalmente diferentes. Eram coisas que ele nunca tinha visto, né? E talvez até tivesse visto pelas histórias do Antigo Testamento. Porque na época de Daniel, eu acho que tinha até o livro de Jeremias. Não tinha os livros para frente, né? Então o que ele tinha, o que dá a entender é que ele estudava, entendeu? E isso foi o que fortaleceu muito. Aí eu pergunto aqui para vocês, adolescentes, jovens, você está estudando sua Bíblia? É porque eu estou lendo agora o livro do Grande Conflito. Muito bem, pelo menos isso. Eu leio a Bíblia só de manhã. Só de manhã, o Salmo, né? Salmo 91. Está em Gênesis ainda? Ainda. Há 3 anos ela está em Gênesis. E Daniel fazia isso, ele estudava. Dá a entender isso. Imagina com quem foi a pessoa que ensinou Daniel. Eu acho que ele vai ter um orgulho muito grande. Seja o pai, seja a mãe, seja outra pessoa. Porque é o tipo de pessoa que você ensina e a pessoa aprende. E não só aprende, ela põe em prática. E a história de Daniel é simplesmente maravilhosa. É um exemplo para vocês, para mim também, que já tenho 42 anos, que conheci a igreja com 12 anos também, né? E eu aprendi muito lendo o livro de Daniel e estudando também as profecias. E para vocês não é diferente. Ele se torna um exemplo e mostra o seguinte, que Deus não abandona, mesmo quando a tragédia é grande. Porque na vida de Daniel aquilo foi uma tragédia, não foi? Com certeza. Deve ter sido. Separado da mãe, separado do pai, separado dos amigos, separado da sua nação. Andar por 2 meses. Não, eu acho que andar por... Nossa, meu Deus do céu. Mas andar por 2 meses Eu é não uma aguentaria, não. Andar por 2 meses Você não aguenta andar 10 metros. 2 passos, ai meu Deus. Coitado. Aí ele não podia reclamar. Ele não podia reclamar porque a situação poderia ficar pior para ele. Então ele não podia reclamar. Imagina você ter que dormir ao relento, só com um cobertor. E olhe lá se tivesse cobertor. Só com as preguinhas. Né, no chão, exatamente. Né? Era um negócio de cama, vamos preparar aqui uma cama. É Como a gente faz a barraca, a casa da arma a Barbie. barraca. Né? Quando a gente está no acampamento. Quando você vai dormir na casa do seu amigo, ele esquece de lhe dar o cobertor. Acordar com um camelo lambendo sua cara. E isso antes do sol nascer. Porque o sol escaldante da tarde, com certeza fazia com que eles parassem. Então era uma caminhada lenta, não era uma caminhada rápida. E não era só ele, tinha várias pessoas com ele. Várias pessoas cativas, né, que foram levadas. Até que depois de 2 meses ele começou a ver a cidade da Babilônia, uma estrutura lá que eu esqueci o nome agora, que é onde ficava supostamente a Torre de Babel, né, a Torre de Babel. E ali, a partir daquele momento, ele sabia que a vida dele tinha mudado Completamente. né? A tragédia chegou para Daniel. Ele não morreu, mas ele foi levado cativo. Entendeu? E aconteceu isso também já no início, lá no Éden. Satanás nos levou cativo. Foi a gente que pecou lá no Éden? Não. Não.
Mas até hoje nós pagamos o quê? O preço. O preço. Só que nós também o quê? Pecamos. Nós também pecamos. E os nossos pecados não afetam só a quem? A gente. Afetam as outras pessoas também. Digamos aqui, a Natália roubou um celular. Correu para a casa dela. A polícia descobriu. A polícia vai na casa de quem? Na minha casa. Na sua casa. Quem é que vai se envolver? A minha mãe, meu sua pai. Sua mãe, seu pai, seus irmãos, sua avó. Sua avó vai logo dar uma pizza. Né? Vai logo lhe dar uma pizza. Ou seja, não fica só com você. Se ficasse, mas não fica. Envolve. Aí vai que a polícia te leva, só digamos que tu é de menor. Mas se ela te leva presa, como é que ficaria o coração da tua mãe? Ah, aquela filha da mãe fica roubando as coisas dos outros. Mas ela ficar triste. Não, ela ficaria triste. Ai, que ódio daquela menina, não vou nem visitar ela. Pagando a pessoa. Mas é sério, ela ficaria triste. E aí é isso que acontece. As pessoas ficam tristes por causa dos nossos pecados. E como elas também têm pecados, outras pessoas ficam tristes. E assim o mundo vira uma tristeza sem tamanho. Tem uma menina na internet, no TikTok, eu não estou lembrado o nome dela agora, mas eu vou colocar o link dela para vocês assistirem o vídeo dela. Ela fala que ela era do mundão mesmo, com 13 anos ela já estava frequentando... A Jordana, muito bem. Ela já frequentava as festas, né? Os empresários convidavam ela para participar das festas, bastava ela colocar... Sem ela pagar, isso de menor, né? Bastava ela colocar um anúncio nas redes sociais dela, como ela tinha muita gente seguindo ela entrava de graça nas festas e ela fala que era cheia de quê? Drogas, cachaça, todo tipo de bebida, orgias. E ela participou dessas orgias. Mas uma das partes mais emocionantes que ela fala, né, que nem ela consegue falar, que ela, mesmo sendo como ela era, e a única pessoa que podia julgá-la, que podia destruí-la, que podia acabar com a vida dela, não fez isso. Foi a pessoa que a abraçou e a amou. E é lindo quando ela fala isso. E foi praticamente, apesar de Daniel não ter feito os pecados que a nação tinha cometido, Deus amparou Daniel de um jeito como não amparou a cidade. Entendeu? Uhum. Então, muitas vezes, olha, Deus vai te escolher, vai permitir com que você participe de uma situação da qual você não tem culpa, só que Ele não vai te deixar. E isso é para você também. Você tem que entender e aceitar isso. Por mais que seja difícil, Deus está lá. Em Daniel se cumpriu o Salmo 23, quando diz, mesmo que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então é assim, às vezes Deus tem que nos repreender, disciplinar, Ele tem que fazer isso. E Ele mesmo fala, eu repreendo e disciplino a todos aqueles que amam. Sejam, pois, zelosos e arrependam-se. Então, se já tem aqui alguém com pecado, tem que fazer o quê? Não, olha, todo mundo tem pecado, é verdade, você está certo. Mas eu digo assim, quando você tem aquele pecadinho... Que você sabe que... Isso, aquele bichinho que... aquela coisinha lá que não sai de jeito nenhum, aquele infeliz nojento. Né? Então você precisa tirar aquilo da sua vida, porque aquilo pode ser a sua tragédia. Então Daniel foi para Babilônia, chegou lá e, continuando aqui na leitura, vamos lá aqui, no versículo 4, ok? Olha lá como é que deveria ser os jovens. Ó, jovens sem nenhum defeito. Nossa, então Daniel devia ser... Lindo! o cara, né? Devia ser, né? As meninas que estão solteiras, é o pai ideal. Sem o mandão. Nossa, não. Mas já um monte de gente aparece dizendo que é Daniel. Você vai ver a pessoa mais feia que tem. É igual Daniel. Deus é meu juiz. Né? Que é o significado do nome de Daniel, tá, gente? Deus é o meu juiz. Vamos lá, jovens sem nenhum defeito. Olha aí, ó, de boa o quê? Aparência, ó. Incultos, né? Inteligentes. Aí, ó. Instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura da língua dos caldeus. Ou seja, não eram qualquer meninos. Eram bonitos, inteligentes e ótimos. Isso mesmo, bonitos e inteligentes. Né? E ainda consagrados. Só que, para o rei, essa questão do consagrado não queria dizer nada. Não fazia diferença porque ele queria colocar a cultura de Babilônia neles. Né? E uma das melhores formas de você destruir a vida de uma pessoa é tirando a cultura dela. Mas vamos lá, voltando aqui. Né? Então,
Para poder fazer isso, o rei achava que existia uma forma. E no versículo 5, vamos dar uma lidinha bem rapidinho. Olha, o que o rei mandou fazer? Determinou-lhes o rei a ração diária de finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. E que assim fossem mantidos por quanto tempo aí? 3 anos. 3 anos. Que quando terminassem os 3 anos, eles iam se apresentar diante de quem? Ao rei. Diante do rei. Aqui começa a primeira provação. A primeira provação para Daniel. Aí Daniel, não era só ele, havia vários garotos com ele, né? Ele se junta, ele consegue conhecer 3 pessoas. Mas 3 pessoas que começam a observar a situação. Ele olha para a mesa do rei, aí imagina aí vocês aí, ó. Coxinha, pão de queijo, pizza, pastéis de presunto, linguiça, cheio de Coca-Cola, né? Churrasquinho de porco. Churrasquinho de gato, de gato também. Aqui os gatos começaram a sumir e o churrasquinho começaram a aparecer. Ninguém sabe o motivo. Tudo bem, né? Mas tudo bem. Só picanha. Picanha. A picanha até hoje, viu, gente? Sinto muito aí pra quem... Não, vamos nem comentar sobre isso não. Mas tudo bem, não é melhor não. Vamos lá. Então imagina aí uma mesa farta, né? Com coisas que você já sabe que não é pra você o quê? Comer. Você já sabe que não é pra você comer. Eu sou gulosa, mas eu não como. Seria uma aprovação. Não como nada. A Stephanie disse que não come. Tá Só naquele dia Antônio Bezerra teve açaí, pegou uns 3 pratinhos e pediu pra ele buscar pra você. Açaí é lícito comer. Não sabemos ainda. Há quem diga que açaí causa problemas no coração. Ai, que legal. Aí tu já tá cheinha. Ainda vou morrer do coração depois dessa. Aí pronto, aí não tem mais jeito. Então vamos lá. Então Daniel olhou e pensou assim, isso aí não é bom. Não vou poder fazer isso daí não. Mas olha aqui o nível de inteligência dele. Ele não apenas viu que aquilo não é uma coisa boa. Ele sabia que se ele comesse daquilo, a mente dele ia ser destruída. Entendeu? Qual é o nome daquele negócio? É aquilo, se você experimentar um pouco da tentação, é difícil sair. Muito bem. Palmas para nós. Ele já está realmente expert demais. A gente já está falando. Olha, ela fala. Né? Então Daniel sabia disso. Né? Um menino de 14, 15 anos. Então, de repente ele olhou assim e falou, não, eu não vou comer disso. Eu não posso comer disso, porque eu sei que se eu comer, a minha mente vai ficar frágil. Mas só que no caso dele, era obrigatório comer aquela comida. Mesmo se ele não comeu. Né? E se ele não comesse, era arriscado ele o quê? Morrer. Aí ele pega e diz assim, não, eu não vou comer isso. Aí de repente tem 3 amigos do lado dele, olha pra ele e fala assim, tem certeza? Aí ele, tem. Aí eu também não, aí pronto, começou. Né? Aí ele descobre, ele começa a conhecer. Assim não, Natália, assim tá muito. Aí é vocês, mas é o menino. E aí, bro? Gente, não liguem, tá? São adolescentes. Né? Tudo bem. Não, já vai ficar... Não, dá licença. Não acredito que Daniel fosse assim, não. Tá? Nada contra quem é, mas não acredito que Daniel fosse, não. Daniel era uma pessoa inteligente, não é isso? Ele sabia que ele simplesmente não podia chegar e dizer, eu não vou comer isso aí, não. Ó. Não vou, não, cara. Entendeu? É quando a gente coloca fala pra aí nossa um mãe que negócio não aí com salada aí pra mim. Você coloca outra coisa aí. Não, ele não Eu fez. sou vegetariana. É que nem um vídeo que eu vi, gente, um meme, que diz assim, ó, quando a carne cai no prato do vegano, é a menina se oferecendo pra ele, dizendo, não, porque eu sou cristão, não quero, só depois do casamento. É muito engraçado esse vídeo. Tem gente que é arrogante, tem gente que acha que porque é vegano, eu não entendo, ó, o pastor Rodrigo Silva contou uma história, que ele foi numa pizzaria com uma certa pessoa, e na pizzaria a gente vai comer o quê, gente? Pizza! E a pessoa disse que não ia comer pizza porque era vegana. Então pra que ela foi? E ela ficou corrigindo o pobre do funcionário lá que estava trabalhando. Então tem gente que é arrogante. E no caso aqui de Daniel, ele não foi arrogante. Ele foi o quê? O que é que diz dele? Inteligente. Vamos continuar aqui. Ele usou a lábia dele, ó. Eu não vou dizer a lábia, tá? Porque Daniel não era bom de lábia, não. Não era essa questão de ter lábia como a Maria Luísa, não, tá? Que Maria Luísa tem lábia? Eu vou nem falar. É melhor não.
Não comentemos. É melhor. Vamos Mas continuar vamos na lá. Bíblia, por favor. Pronto. Paramos aonde, hein? 6. Foi. Aí aqui fala, no 6 fala que é os amigos dele, né? Que cita o nome deles, que era Ananias, Misael e Azarias. E o versículo 7 diz: o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes. Que é outra coisa também, ó. Paramos aqui, ó. A questão da comida, ela enfraquece a mente, né? E o seu nome também, ele quer dizer alguma coisa. Gente, pra quem não sabe, Stephanie significa coroa. Não. Sério? Mas é a coroa. Não é coroa de rainha. Não, Não é mas assim Ana significa princesa. Não é a então cinquentona, não. Significa Ana Esther significa princesa coroada. Maria significa... É uma Mãe mulher de Jesus. forte. Não, mas Jesus não. Não. Não, Maria era um nome comum, né? Diego, eu sei que é um derivado para Diogo, que significa excelente, não, conselheiro, uma coisa assim, eu não lembro mais. Sabe qual é o teu, Natália? Não. Eu sei o meu separado. Sabe né? disso? Pois é, mas já no pessoal lá de Judá, não. Eles davam o nome de acordo com a pessoa, né? Por exemplo, Daniel significa Deus é meu juiz. Então eles têm que tirar essa ideia de Deus da cabeça deles. Então vamos mudar o nome de todo mundo. Então vamos lá, continuando aqui. Diz o quê? Vamos lá. Daniel deu o nome de Belsazar, Ananias o de Sadraque, o Misael o de Mesaque e o de Azarias de Abednego. Né? Esses são nomes de deuses babilônicos, tá? E, como eu disse, tira o nome de Deus do Deus deles e coloca o nome do Deus da cultura deles, babilônica. Com a intenção realmente de quebrar a cultura, como eu falei já para vocês. Vai? Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ele decidiu... Assim, continua, Luísa. Nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Muito bem, né? Então, veja, ele decidiu, ele falou, não, Deus, eu não vou me contaminar. E muitas vezes o que acontece com jovens e adolescentes é que eles se deixam o quê? Se contaminar. Se contaminar. Agora, gente, isso aqui era na época de Daniel. Como é que os adolescentes se contaminam hoje? Agora é com vocês. Internet. Nossa, drogas, Drogas. bebidas, Internet. diversão. Não, né? Pelo amor de Deus. Diversão, sair com os amigos. Não, olha, vamos lá. Diversão e sair com os amigos não é pecado. O pecado é o que você vai fazer Com seus amigos, para se divertir. Qual é essa diversão? Por exemplo, é pecado eu assistir um filme? Depende do filme. Depende do filme. Exatamente. Por exemplo, o pessoal fala assim, vamos assistir um filme ali. A gente chega lá, o filme é hot. Para não dizer outra palavra, que é quente. Isso ou não é pecado? É pecado. Se torna pecado. Aí, se você está nesse meio, o que é que você deve fazer? Sair. Sair? Dizer, Eu gostaria, não. meus filhos saiam daí também. Sim, agora. Esse filme Olha, Bota uma Barbie. vocês são desbravadores, eu já fui diretor de clube, vocês são desbravadores, né? Vocês ainda convivem com desbravadores, vocês sabem que os palavrões é comum entre vocês. Deu? Sabe sim. Não, quando fala palavrão. Não, Não vocês, mas entre ela tá amigos. se acusando sozinha. A gente tá falando entre amigos. Isso, entre rota. vocês, exatamente. tá, entre sei, os tipo assim, desbravadores, entre a gente. não. Não, E que as conversinhas que não são nada agradáveis aos ouvidos de Deus também são conversinhas chatas de duplo sentido. Vocês sabem o que acontece, vocês não são leigos, porque eu, quando era diretora, eu ouvia muito e tinha que repreender muito isso. Os próprios adultos queriam brincar dessa forma. Com os meninos de coisinha de duplo sentido, né? Não vou dizer aqui as brincadeiras para que, se você não sabe, você não aprender também a querer fazer com o seu coleguinha, né? Esse canal é Family Friend. Então vocês sabem que essas coisas acontecem. E não era diferente na época de Daniel. Talvez fosse diferente não é em outro sentido, é com outras coisas, né? Por exemplo, não tinha cinema, não tinha internet, essas Não coisas. tinha as mesmas coisas aqui, Pois não, é. as mesmas facilidades. Isso, mas só que tinham outras facilidades. Por exemplo, lá em Babilônia tinha um templo praticamente em cada esquina. E esses templos tinham muita imoralidade. Muita orgia, muita imoralidade. Os cultos lá praticamente eram todos assim, né? Exatamente, então era exposto. Você podia ver, você com 13 anos, você podia ver aquilo e ficar assim. Menos, né? Com Aí, menos. Exatamente, com menos. Entendeu? Então,
Vocês sabem também que no celular existem músicas que não é do agrado de Deus, que não combinam com o lenço que vocês usam. Vocês sabem que se usa palavras e existem filmes ali dentro que não estão de acordo com os princípios divinos. Pensamentos que, se eu nem comentar, mas tudo bem, que levam você a pensar de uma forma que desagrada a quem? A Deus. A Deus. Versículo 10. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. O cara ficou com medo. O cara, não, peraí, não vou fazer essa loucura, porque vai que ele perceba que vocês estão mais magros e ele vai descontar em quem? Em mim? Não dá não, esse negócio aí não dá certo não. Mas aí é que tá, ó, Daniel, ele foi inteligente e nesse momento Daniel agiu com fé. Gente, fé é tudo. Olha o que diz o verso seguinte. Então, disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos, quantos dias? 10 dias. 10 dias. E que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, a dos jovens com quem que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. O versículo 14 diz o seguinte, que ele fez o quê? Ele atendeu, concordou com o experimento dos 10 dias. Olha aí, ó. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles, olha, mas o que, meninas? Robustos, fortes, né? Do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Já pensou, 10 dias depois, o cozinheiro-chefe chega lá, Daniel sai... Mais forte aí. Sai bem bombadão, o chefe chama o Daniel pra mim, não sou eu. Não sou eu. Aí de repente chega os amigos dele, rapaz, o que aconteceu com vocês? Tá igual aquele padre, o padre Marcelo. Marcelo Rossi, né, que apareceu bombadão, né? E o segurança dele do lado dele também. Então daí vocês tiram. Foi os legumes e a água que fizeram aquilo? Não, foi Deus. Não, foi Deus. Porque eles decidiam ser o quê? Fiéis a Deus. E vale a pena ser fiel a Deus? Sim. Vale, porque eles ficaram mais bonitos do que os outros, jovens das outras nações. E Seja fiel a Deus, você vai ficar mais bonito. Ah, gente, ó, não vamos nessa, não vai. Não vai nessa onda. Não, gente, olha, não vou nem comentar mais não, tá? Deus vai te dar o seu glow. Não. Ela tá esperando o namorado até hoje, gente, então não vou falar. É carência, gente. Vamos lá, então continuando aqui. Então, eles ficaram muito mais bonitos. E não só isso, você vai ler aqui o restante, que vai ver que no final do período de 3 anos, quando eles apareceram perante o rei, olha o que diz aqui, ó. É o versículo 18. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem o chefe dos eunucos, os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante de quem? O rei. Do rei. Ou seja, eles ganharam cargos, talvez com 17, 18 anos. Ganharam cargos para ficar na presença do rei, porque eles se tornaram muito mais inteligentes, 10 vezes mais. Olha, 10 vezes. Quantos dias eles passaram? 10 dias, ó. E ficaram 10 vezes mais inteligentes do que todos os outros. Não dá, gente, olha, uma escritora famosa diz o seguinte, que quando a gente estuda a palavra de Deus, que a gente se aprofunda na palavra de Deus, a nossa mente, ela fica tão inteligente que as coisas do mundo, qualquer coisa do mundo fica fácil. Qualquer coisa do mundo fica fácil. Quer passar no vestibular? Estude a palavra de Deus. Quer passar num concurso de qualquer coisa? Estude a palavra de Deus e deixe que seja feita também a vontade de Deus. Porque talvez, às vezes, Deus não quer que você faça aquilo. E também estude, né? Não, é o que eu estou dizendo. Estude a palavra de Deus, coloque ela em primeiro lugar. Eu tenho uma grande amiga, que hoje ela é médica, e ela sempre fez isso. Ela nunca deixou de ir para um passeio da igreja, ela nunca deixou de ir para a igreja, ela nunca deixou de ler a Bíblia dela, de guardar o sábado. E, entretanto, ela sempre foi a melhor aluna do colégio. Você é desbravador, você tem que ser o melhor aluno da sua classe, se for possível, do colégio. Na sua Babilônia. Exatamente, porque os colégios hoje em dia são praticamente babilônias.
né? Então você tem que ser fiel ali. O coleguinha tá falando palavrão, você não fala, não precisa repreender, ele tá no ambiente dele. É só Só que tampar você a não boca fala. Não, você não fala. Ele tá comendo uma coisa que você sabe que é errado, você faz o quê? Não come. Não come. Você vai impedir dele comer? Não. Ele tá fumando aquele baseadozinho pra distrair, pra relaxar, aí fala assim, olha aqui, dá um tapinha. Deus me livre. Aí tu literalmente tá o tempo Aí seu você dá uma porrada nele. Você dá uma porrada. Você não fala nada, Dá um só uma tapinha. Não vá nessa onda, você não precisa Convencer ir. a tua mãe trabalhou Se- muito ano pra te criar. Seja fiel em qualquer situação. Aqui a gente não está na profecia, aqui a gente está nas provações, né? Nas provações que ele passou. E por causa disso, no versículo, Ai, já fechei a Bíblia. voltando aqui no versículo 16, versículo 17 diz o seguinte: ora, a estes 4 Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e Sonhos. que foi isso que fez com que Daniel ficasse vivo na Babilônia. Um dom a mais, algo que pudesse não apenas orientá-lo, mas que iria orientar o mundo em uma profecia gigantesca, que a gente vai começar a estudar a partir do próximo episódio. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Né? Esperamos que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. Se puderem, ajudem aqui A nossa vaquinha. na nossa vaquinha aqui, tá? Compartilhem aí com a galera, sério. Deixem seus comentários o que vocês acharam. E até a próxima. Tchau.